Sistema de monitoramento inteligente. Sou o professor Alessandro Santiago, coordenador do mestrado profissional em computação aplicada do IPT. Pesquisadores e alunos colaboraram para a construção desse sistema que foi apoio ao Comitê de Crise do Estado de São Paulo, né? E uma das nossas motivações, claramente, a Covid veio de uma forma estranha. O governo do Estado criou um comitê e convocou o IPT para poder colaborar. E nesse inteirinho, a gente ficou imaginando de que forma que a gente podia contribuir com esse comitê. E aí veio o nosso desafio, de que forma que a gente podia levar informações estratégicas para o governo para tomar suas decisões. Essa é a nossa problemática. E nós pensamos, por que não criar um sistema de monitoramento inteligente que podia juntar dados de saúde, mobilidade e economia? E esse era o nosso grande desafio. Como criar isso? E fomos por isso. Vamos lá ver como foi o início desse processo. O que eu posso relatar é o início dela. O início dela foi bem complicado. Nós estávamos com um fenômeno que a gente não sabia exatamente o que ia ocorrer, a pandemia estava instituída, e eu lembro que logo no início o IPT foi convocado, de certa forma, para atuar nesse enfrentamento à pandemia. E nós aqui dentro do IPT fomos colocados numa mesa para discutir como o IPT pode contribuir com a sociedade nesse enfrentamento da pandemia. E, obviamente, várias alternativas vieram, geólogos, cientistas da computação, engenheiros, botaram na mesa quais são as possibilidades. Juntamos tudo, botamos na mesa, discutimos e levamos para o governo algumas possibilidades. O governo entendeu a nossa proposição de melhorar esse controle, trazendo para nós um modelo que poderia ajudá-los eles a tomar as decisões, e nós implementamos lá. Então, no dia seguinte, nós pegamos algumas TVs que nós tínhamos aqui no IPT e colocamos debaixo do braço e levamos para o Palácio do Governo. E mostramos para eles esses dashboards que nós estamos vendo aqui. Falando, com esse tipo de abordagem, vocês vão ter a informação correta, no momento correto, para tomar suas decisões. E aí nós tivemos um desafio, implantar isso do dia para a noite. Isso foi um fator importante. Lá naquele local, que era a Sala Anchieta, no Palácio Bandeirantes, tinham várias secretarias que tinham algumas informações, que elas não estavam totalmente organizadas, e nós tivemos o papel, como IPT, de entender aquele cenário, propor como que a gente podia integrar essas informações usando tecnologias inovadoras, para poder agregar essa informação e trazer para eles dashboards como esses, que poderiam mostrar o cenário. Como que está a questão do isolamento social, que era uma coisa que não existia antes. Será que as pessoas estão ficando dentro de casa para poder ter um controle melhor, um enfrentamento melhor da pandemia? Com relação ao transporte, será que as pessoas estão se locomovendo pelas rodovias e essa locomoção pode trazer algum tipo de risco para aquela cidade? Ou na economia, será que a economia, que obviamente naquele início estava fechando todas as portas e a gente teve um momento mais à frente de retomada, ela está sendo retomada dentro de um plano consciente de retomada? Então, todos esses fatores foram botados na mesa. E o IPT teve essa capacidade de reunir essas informações e trazer para o governo as melhores formas de observar como o comportamento da cidade estava acontecendo. Isso no estado como um todo. Nós estamos trabalhando em 645 municípios e estavam envolvidos nessas análises. Trazendo informações de saúde, de transporte, de economia, e essas informações estão disponíveis para o Comitê de Crise tomar suas decisões. Não foi fácil. Foi difícil. E a gente partiu para o primeiro desafio, que era o distanciamento social, algo que não existia antes. A gente imaginou como que a gente podia monitorar isso. Lembramos que as operadoras tinham mecanismos de monitorar sua infraestrutura e usar isso como um indicador. Então, geramos dados anônimos através deles, pela parceria, através das estações de antena, e assim a gente gerou gráficos em relação a isso. Vamos ver basicamente como que funciona isso na prática, como que isso foi utilizado. Vamos lá ver como fica o dashboard. Vocês podem perceber que a cidade de São Paulo, né, que no início, aqui antes da pandemia, tinha um patamar de 30% de isolamento social, os domingos 38%, e aí a gente percebeu que no início tem que tomar algumas providências. Então, colocando alguns decretos aqui para a gente visualizar a relação dos decretos com o isolamento social, foi se aplicando alguns tipos de políticas públicas para ver se isso tinha efeito no isolamento social. Então, a gente começou lá por fechando cinemas e teatros, teve um reflexo no isolamento social, teletrabalho dos servidores e assim por diante para cada decreto. Então, a gente percebeu que cada decreto tinha um efeito na cidade, e isso variava de cidade para cidade, nós estamos falando que é a cidade de São Paulo, mas para todas as outras municípios do estado tinha esse reflexo, e cada decreto tinha o seu impacto. Então, a gente foi percebendo aqueles decretos que tinham um resultado positivo ou negativo, e a gente foi aprendendo com isso. E com o passar do tempo, cada decreto tinha um reflexo. Então, o isolamento social através das operadoras nos permitiam, de alguma forma, perceber que um decreto que você aplicava hoje, amanhã já tinha um certo efeito. E assim a gente foi aprendendo com o isolamento social e os mecanismos que tínhamos para poder monitorar a mobilidade das pessoas com relação ao isolamento social.
tinha um próximo desafio, que era a questão dos veículos, né? Os veículos saíam da capital e iam para o interior logo no início da pandemia, né? Como que a gente poderia monitorar a mobilidade veicular? Então a gente imaginou, poxa vida, nas rodovias tem equipamentos, tem sensores de tráfego, então a gente podia usar essa informação para tratar antecipadamente algum problema. Então a gente pegou esses componentes como a internet da coisa, integramos uma plataforma inteligente, cidades inteligentes da USP, do Intercity, e colocamos isso em uma plataforma que pudesse gerar gráficos e dashboards para isso. Então a gente gerou um dashboard com o resultado desse mapa. Então vocês estão vendo aí uns raios concêntricos em relação à capital, aí São Paulo, e a cada raio tinha um nível de risco baseado no fluxo de veículos. Então, conforme a demanda de ida ou volta para a capital, a gente fazia um mapa de risco. Veio a economia, a gente também queria monitorar a economia de alguma forma. O setor estava fechando e tinha que tomar providência. Então, o que a gente podia usar para retomar e monitorar tudo isso? Pensamos nas notas fiscais eletrônicas. Então, por que a gente não pega isso? Fomos na Cefaz, conversamos com eles, integramos essas informações para gerar dashboard sobre economia. E aí a gente pegou isso semana a semana. Então, vocês vão ver aqui um gráfico referente à semana 12, que foi exatamente quando a pandemia, houve uma redução de 25% em todas as emissões de notas fiscais eletrônicas, né? E assim a gente consegue monitorar semana a semana como que está o reflexo da economia e ver se as políticas públicas estão surtindo efeito ou não. Por fim, a gente tentava associar todos eles, né? E para usar um exemplo disso, a gente olhava a mobilidade e casos, que tem uma relação clara, né? E como que a gente podia ver isso? Então, geramos gráficos de países, municípios, estados, para ver se realmente conseguia ver alguma coisa. Então, vamos ver um exemplo de uma cidade paulista que dá para perceber bem essa relação entre essas coisas. Então, vocês podem ver que a cidade de Araraquara, que em 2021 teve 2 casos de lockdown, né? Então, a curvinha no início do ano, aí numa crescente, até mais ou menos nesse período, e a cidade resolveu fazer um lockdown extremamente forte, né? Então, mais ou menos aqui em 22 de fevereiro, eles fizeram o fechamento de todo o varejo de comércio, né? Vocês estão vendo o varejo aqui em cima, do transporte público, que chegou a reduzir em 94% a mobilidade no setor de varejo e lazer, né? Isso teve um reflexo que 15 dias depois a curva dos casos médios começou a reduzir, né? E aí vocês podem ver que esses decretos também conseguem posicionar exatamente quando acontecer essas mudanças, né? Se aprendeu que com esse lockdown houve essa redução e num próximo momento, onde houve novamente a subida da curva, eles aplicaram novamente uma outro lockdown nos mesmos formatos e 10 dias depois já começou a ter o reflexo na redução, né? E dessa forma você consegue observar como que está a condição do varejo e lazer aplicando os decretos em cada um dos momentos, né? Então, isso foi uma das formas que a gente aprendeu também de monitorar a mobilidade em setores econômicos com varejo e lazer, estações de transporte público e correlacionar com as questões de casos. Bem, esses aí são os autores do trabalho que também operaram o sistema também diferente lá no Palácio do Governo, então a gente teve um bom período lá operando e agradeço a todos a atenção e os resultados. Esperamos que isso nunca volte a acontecer. Obrigado.